como estruturar treinamentos de forma simples na sua empresa. Olá pessoal, eu sou Camila Nascimento e hoje nós vamos conversar sobre treinamento. Treinamento é algo muito importante para qualquer empresa e a gente como empresário, como líder, sabe disso. O problema está sempre no tempo. Como que eu vou dispensar alguém que está ali, que está no dia a dia, que está fazendo um processo, que não pode parar para treinar outra pessoa? Ou eu, enquanto líder, enquanto dono, estou aqui abarrotado de coisa, não sei por onde eu começo, tem que parar para treinar essa pessoa. Então, quando essa pessoa entra, ou quando essa pessoa muda de cargo, ou quando essa pessoa ali já passou um tempo e eu quero mudar ali o estilo, mudou um sistema, por exemplo, como é que eu paro para treinar essas pessoas? Então, a gente vai trazer dicas aqui simples e práticas para que você possa colocar no seu dia a dia, para que você possa fazer treinamentos dentro da sua empresa. Mas antes de começar a falar sobre treinamentos, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Então eu trouxe um livro aqui, como já é de costume, Transformação Digital, do Dave Rogers. Queria até que a edição colocasse aqui a capa desse livro. Esse livro é muito interessante, você que é gestor, você que é líder, você precisa ler. Tem uma parte do livro que ele fala o seguinte: estamos caminhando para um mundo de fronteiras setoriais fluidas, em que nossos maiores desafiadores podem ser concorrentes assimétricos. Ou seja, empresas estranhas ao setor, em nada parecidas com a nossa, mas que oferecem aos nossos clientes valores concorrentes. Ou seja, às vezes alguém que você não dava nada, às vezes uma startup pequena, às vezes uma empresa que você falaria que nunca seria seu concorrente, se torna seu concorrente. Ela começa a te afetar de forma substancial e você começa a perder negócio dentro ali do seu mercado. E qual que é o diferencial? As pessoas. As pessoas que você tem dentro é que vão mudar a forma como você executa, ou executar de uma forma mais eficiente, ou entregar de forma mais rápida, ou entregar com mais qualidade, e você vai conseguir se destacar dentro do seu mercado, ou até mesmo inovar. Então tem um dado aqui interessante para a gente conversar, que é o seguinte: no Brasil, em média, as empresas investem 2,11% da folha de pagamento em treinamento, versus 4,62% nos Estados Unidos. Então veja, a maior economia do mundo, a economia que mais estável, treina mais que o dobro, investe mais que o dobro em treinamento do que nós aqui no Brasil. Então pensando nisso, vamos conversar um pouquinho aí sobre treinamento e a importância de manter esse time treinado, porque esse time de alta performance que vai fazer você sobreviver a esses novos concorrentes, que vai fazer você crescer, que vai fazer você entregar cada vez melhor. A gente sabe disso, Sem pessoas a gente não consegue. E parte importante disso são os treinamentos. Logicamente que a gente tem a contratação, que a gente tem um vídeo aqui no canal a respeito desse assunto, mas a gente tem os treinamentos. Então, se eu pudesse dividir em dois os treinamentos, eu diria integração, que para mim é o mais importante. Se você tiver que escolher, se você estiver num momento muito crítico, que você está com um tempo muito restrito, tiver que escolha gastar tempo na integração. Mas a gente tem também os treinamentos que estão ao longo aí do ano da pessoa dentro da sua empresa. Então são treinamentos ou de mudança de função, ou treinamentos onde você, por exemplo, mudou um sistema, mudou um processo, mudou uma máquina, ou até mesmo os treinamentos repetitivos, principalmente quem é de indústria regulada, como indústria de alimentos, precisa ter treinamentos anuais em determinados padrões, em determinados procedimentos. Então, vamos dividir nesses dois grupos, treinamentos de integração e os treinamentos aí de rotina. Então, dica assim de ouro para você que está pensando aí em melhorar os seus treinamentos. Primeiro, defina um único responsável. Você precisa ter uma única pessoa dentro da sua empresa que garanta que esses treinamentos que você estabeleceu estão sendo executados. Normalmente as empresas colocam o pessoal de recursos humanos dentro dessa responsabilidade, mas não necessariamente. Para mim, na minha opinião, o mais importante é você definir pessoas que tenham comportamento de treinamento, ou seja, aquela pessoa que vai ser disciplinada de ir atrás, de entender se o treinamento está sendo executado. Pessoas que têm aquela motivação extra, que levam aquela motivação para o time de fazer treinamento e principalmente de quem está envolvido nesses treinamentos, eles executarem esses treinamentos. Então,
é importante que essa pessoa seja muito bem escolhida. Dentro dessa liderança, então vai ter um líder ali que vai cuidar desses treinamentos. Você precisa estabelecer quem são os treinadores, ou seja, quem vai ministrar esses treinamentos, né? Quem são os facilitadores. Então, definam pessoas que tenham um gás, uma motivação, que saibam falar, né, em público, que não tenham vergonha, que não vão travar e que saibam falar o que elas estão falando. Então, é muito importante que você coloque pessoas experientes para dar esses treinamentos. Então, você não precisa só você dar esse treinamento. Você pode dividir essa responsabilidade com outras pessoas do seu time. Logicamente, líderes é sempre muito bem-vindo que eles deem treinamento, mas pode ser às vezes um especialista ali da área, pode estar fazendo esse treinamento para vocês. 3. Onde vocês vão treinar essas pessoas? Quais são os processos críticos? Então, se você não tem treinamento, se você não tem esse hábito, né, essa cultura dentro da sua empresa e você está começando agora, defina processos críticos e treine apenas nesses processos. O mais importante aqui é o hábito, é você começar a criar esse hábito de treinamento e não sair treinando em tudo. Normalmente eu vejo esse erro clássico, né? Vamos começar a treinar. Define todos os procedimentos e começa a treinar todo mundo em tudo. E aí, passa um mês, ninguém está treinando mais nada. Então defina os processos críticos para que esses processos não falhem. Então você vai pegar esse líder que você estabeleceu, né, que vai ser esse líder de treinamento, vai fazer uma listinha, e aí para definir os processos críticos, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre os indicadores, né, e as áreas críticas, onde você vai definir ali os processos críticos daquela área. Você vai definir os procedimentos e então vai dizer o seguinte: esses eu não posso falhar. E aí, uma outra dica que eu vou dar aqui, que é muito importante, é você tentar fazer o máximo possível de treinamentos em que essa pessoa possa ser autônoma, ou seja, tenha uma ferramenta autônoma digital de treinamentos. Então, logicamente que eu vou citar aqui o nosso assistente virtual, a plataforma ESA, onde você pode, com esses procedimentos escritos, em formas de vídeo, em formatos de texto, em formatos de gráficos, em fotos, você colocar numa ordem que você queira. Então, dentro da plataforma ESA, você tem lá as trilhas de treinamento, onde você pode colocar em ordem. Então, eu quero que essa pessoa, quando ela entre, ela passe pelo processo A, depois pelo processo B, depois pelo processo C. Ou quando essa pessoa, né, vai fazer ali um treinamento periódico, eu quero que ela fale sobre processo B, C, D. Você vai colocar na ordem, a plataforma vai lembrar essa pessoa por e-mail que ela precisa fazer esse treinamento, e se você também pode colocar uma prova ali dentro para você entender se essa pessoa entendeu ali o conteúdo do treinamento, e aí nosso assistente virtual ali na plataforma corrige essa prova para você e indica se essa pessoa passou ou não passou, se ela precisa refazer o treinamento ou se você precisa dar para ela uma atenção mais especial. Então aqui, só retomando aqui tudo que eu já falei, estabeleça quem vai liderar esse processo para vocês. É muito importante que você tenha uma pessoa que seja o dono, né, desse processo. Depois estabeleça quem são os facilitadores. Obviamente você vai dar preferência para líderes, especialistas, pessoas que já sabem ali, obviamente, fazer o que deve ser feito para dar esse treinamento. Esse treinamento pode ser gravado, pode ser feito um vídeo, assim como eu estou fazendo aqui com você esse vídeo. É muito simples, você pega um celular, você esteja no lugar que tenha uma iluminação adequada, faça esse treinamento, coloque isso dentro de uma ferramenta digital, estou colocando aqui nosso assistente virtual, a plataforma ESA, para que você tenha ali de forma organizada e principalmente, gente, tenha de forma autônoma essas trilhas de treinamento, para que, por exemplo, uma pessoa que entrou na integração, você sente ela na frente de um computador e ela consegue fazer ali o treinamento, ver um vídeo, assim como você está aqui, me vendo, não tem ninguém fisicamente treinando você, então você já economiza muito tempo seu e da sua equipe, tendo uma ferramenta autônoma para dar esses treinamentos para você. Obviamente tem procedimentos que precisam ser ali escritos, ou são tabelas, ou são dados, e você também pode colocar nessa trilha de treinamento, nessa ordem, para que essa pessoa analise e estude esse material. Dentro dessa prova, você também pode colocar perguntas que façam você entender se essa pessoa ela está nesse caminho certo, nesse entendimento que você gostaria para estabelecer aquele processo. E aí, obviamente, não esqueça de registrar esse treinamento. Se você estiver na plataforma ESA, ele vai registrar isso de forma automática, você vai saber ali quem fez o treinamento, a data que fez. Agora, se você estiver fazendo isso de uma forma, por exemplo, ao vivo, então tem ali um papelzinho onde essa pessoa assine esse treinamento, coloque junto ali
do cadastro dela junto do Recursos Humanos, porque, né, para uma auditoria ou para uma certificação, caso você esteja pensando nisso, você já tem essa evidência de treinamento ali para essas pessoas. E aí, última dica aqui desse vídeo é simples. O treinamento precisa ser simples. Eu vejo um erro muito clássico nas empresas treinamento com muito conteúdo, com muito slide, com muito texto, treinamentos longos, né, de horas. Então, assim, a pessoa não vai conseguir guardar tudo. Tenha treinamentos simples. Então, pode ser um treinamento longo? Pode, mas que ele tenha pouco conceito. Então, estabeleça alguns conceitos que você quer passar naquele treinamento e faça repetições nesse vídeo, faça repetições nesse texto, para que você possa falar de formas diferentes e principalmente dê vários exemplos de fotos, de vídeos ou exemplos escritos do que você quer passar com aquele conceito. Isso vai fazer essa pessoa guardar melhor do que você ficar colocando muito assunto dentro de um treinamento. Então, a dica que eu dou para você é faça treinamentos a cada 3 meses, a cada 2 meses, onde você quebre, às vezes, aquele procedimento, aquele manual, aquele procedimento operacional em várias temáticas. E aí você consegue ao longo do ano, a cada 2 meses, dar um pouquinho de cada. E aí aquela pessoa vai voltar para a prática, ela vai aplicar aquele treinamento e aí obviamente ela vai guardar melhor do que se você ficasse descarregando aí um monte de conceito, um monte de conteúdo ali, a pessoa não guarda nada e aí ela vai voltar para a área dela e você vai dizer o seguinte, mas ela não aplica nada, eu já dei o treinamento e ela não guardou nada. Mas aí é impossível mesmo que qualquer ser humano consiga guardar tanto conteúdo assim num espaço curto de tempo, tá bom? Então, depois me conta aqui nos comentários como tem sido a sua experiência, quais outras dificuldades você tem tido aí com treinamentos para que eu possa ajudar vocês aí nessa caminhada, tá bom? Até breve!